Falando com Deus, nossos irmãos. Nosso Deus, bendito é o nome do Senhor. Pai nosso que está conosco aqui, em todos os lugares do mundo o Senhor está, Pai. Estamos em Tua presença em oração, precisando do Teu Espírito intercedendo por mim, Senhor, com gemido inexprimível, Pai, que eu não sei explicar como convém, mas me usa se possível, Pai. Faça isso e abençoe esses irmãos que acompanham, que te ama, que gosta do que é bom, do que é certo. Responde a oração de cada um deles, Pai, em nome de Jesus. Amém? Diga amém, meus irmãos aí também. Aleluia. Então eu vou falar de uma mensagem aqui, irmão, que está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 16. Fala da vida de Paulo. Trajetória da vida de Paulo, como é que foi? Quem foi Paulo? Quem foi Paulo no começo da vida dele? Era um homem que perseguia a palavra de Deus, perseguia o povo de Deus, era contra o evangelho. Procurava saber onde estava o povo de Deus reunido, e ia para lá com seus capangas, lá e batia no povo, arrastava com o cavalo, prendia, humilhava as pessoas. Mas um dia Deus encontrou com ele Jesus, no caminho de Damasco, e ia perseguir o povo de Deus. Jesus encontrou com ele por volta de meio-dia, derrubou ele do cavalo, cegou ele e mandou ele para um lugar lá. E lá nesse lugar onde Jesus mandou ele ficar. E passou 3 dias cego lá nessa casa. Lá Deus mandou Ananias lá com ele. Vai lá orar por aquele homem. E falou para Ananias quem era. Ananias disse, mas Senhor, tu manda orar por esse homem que tanto persegue teu povo? Já ia numa comissão para desarticular o trabalho do Senhor. Aí foi que Jesus disse, vai. Olha como Jesus respondeu para Ananias, que coisa linda, meu irmão. Santo é o nome do Senhor. Jesus disse assim, pois lhe mostrarei quanto importa sofrer pelo meu nome. Ananias ia orar por aquele homem. Quando Ananias disse que não era para orar, porque aquele homem era contra Deus, Jesus disse, não, vai porque importa. Ele vai, quanto importa ele sofrer pelo meu nome. Sabia que ia sofrer pelo nome dele. Aleluia. O versículo 15 diz assim, antes do 16 que eu li agora. Mas o Senhor lhe disse, Senhor quando mandou Ananias, o Senhor lhe disse, vai, porque é este para mim um instrumento escolhido a levar o meu nome perante os gentios e os reis, bem como todos os filhos de Israel. Mostrou que Paulo ia levar o evangelho para os reis, para os gentios que somos nós, e para todo Israel. E o que aconteceu com esse evangelho de Paulo? Se estendeu pelo mundo afora e está hoje aqui. Nós estamos falando da vida dele. Perseguidor, passou a ser perseguido. De perseguidor, passou a ser perseguido. Depois que ele passou por ministério, aí começou a perseguição contra o evangelho que Paulo pregava. Agora, por que perseguia Paulo, irmão? Porque estava em cima de Paulo, porque trabalhava certo, irmão. Levava o evangelho correto como é. Tinha amor pelo que fazia, irmão. Ele sendo homem separado por Deus. Paulo foi separado por Jesus Cristo. Olha, ninguém no mundo te vê dizer que Jesus separou para esse ministério tão importante. Primeiro chamou Pedro, mas depois achou Paulo mais certo. Deixou Paulo no ministério. Podia ter deixado Pedro, mas não deixou Paulo. E Paulo foi tão correto no que fez, irmão, que não tinha dízimo no evangelho dele. Não tinha congregação com o nome dele. Ele não tinha casa para morar. Ele não tinha família. Ele pregava o evangelho de graça para não ficar pesado para os irmãos. Olha que ministério de evangelho. E esse mesmo Paulo disse que ele deixou um modelo, que era para esse modelo que ele tinha, nós pudéssemos se basear por ele e seguir o modelo de Paulo. E agora eu pergunto para nós aqui, para você aí, quem foi que seguiu o que Paulo fazia? Porque todos que pregam, irmão, me desculpe e me perdoe, a maior parte do povo que prega, e prega não é por causa das almas perdidas. Não é porque gosta do evangelho. Não é porque tem prazer nas coisas certas de Deus. Não prega por causa do dinheiro que dá. Esse evangelho é uma riqueza que não tem tamanho, irmão. Na vida desse povo desonesto que investe a palavra. O evangelho faz tudo o que a gente quer com ele. Paulo disse assim, eu não vou me prevalecer do direito que o evangelho me dá. O evangelho dá direito. Por isso que você está vendo as indústrias que tem hoje.
Quantas indústrias tem no mundo pregando o evangelho? Mas o evangelho da salvação é o evangelho da salvação, mas do dinheiro. Salvar o dinheiro para eles, não salvar a alma para o reino do céu. É isso que acontece no mundo. E nós, porque não temos uma visão perfeita, nós estamos acompanhando, nós não, que eu não pago mais, graças a Deus. E os nossos irmãos inocentes, sem entender, estão pagando, estão alimentando as coisas erradas, que não é da Bíblia, irmão. Que não é bíblico, Deus não pediu para fazer igreja. Procure na Bíblia onde é que Jesus mandou fazer uma igreja. Você vê o que você vai encontrar. Jesus vai dizer que a igreja dele são essas que ele comprou com o seu sangue, que somos nós. Nós que somos a igreja de Cristo. Ele não mandou fazer aquela casa. Inclusive ele fala nesse mesmo livro aqui na frente, que a casa que o homem faz e não habita nessa casa. Olha que coisa triste para nós. Aí Paulo era desse jeito. Agora, por que eles tinham marcação no Paulo? Por que eles perseguiu a justiça em cima daquele homem? Era preso dia e noite, um policial acompanhando ele todo o tempo, irmão. Porque, irmão, olha só, ele vivia para o evangelho, meu irmão. Mas não vivia do evangelho. Olha que coisa linda, que palavra bonita, que lição para esse mundo hoje, irmão. Paulo, chamado por Deus, o maior pastor do mundo. Pode se chama pastor, que não é pastor. É o maior presbítero que tinha no mundo. Ele se chamava de presbítero. O maior presbítero do mundo que conheceu toda a vontade do Pai. Não cobrava dinheiro. Se humilhava, sofria, ajudava os necessitados. Vivia para o Evangelho, mas não vivia do Evangelho. Isso é uma vergonha para esse povo hoje, irmão. Que fica enganando a pessoa com o Evangelho. Trocando as mensagens e os irmãos, coitados, ali presos sem entender. Forçando o irmão a estar ali dia e noite, ano todo ali, irmão, para buscar uma coisa que está dentro de cada um de nós. Tudo que nós precisamos está conosco, está na nossa mente e no coração. É só abrir a boca e pedir, com pureza, com segurança, com certeza, com garantia que Deus está prontamente para ouvir o nosso pedido. Ele disse, clama a mim que eu te responder-te-ei. Ele pede-me de fazer isso. E a gente vai para aquela casa, sem entender a palavra de Deus. Quando quer uma oração, vai pedir para o homem daquele. Como não é que o homem daquele vai abençoar ninguém, se está tudo fora dos caminhos do Senhor? Quando é que a oração dele tem poder? Os que estão certos não têm poder a oração. Imagina quem está com corrupção no Evangelho, trocando as mensagens, enganando o irmão, ameaçando, metendo medo, dizendo que o irmão é endemoniado porque não paga dízimo. O irmão vai para o inferno se não pagar o dízimo. Olha as mensagens, irmão. Por que a gente faz isso? Porque não tem conhecimento do Evangelho. Não existe dízimo na graça de Deus. Nós estamos da graça hoje. O dízimo era da velha aliança. Nós estamos na graça, meus irmãos. A graça é o que Jesus falou. Recebeu de graça, dei de graça. É isso que a gente tem que entender. Que o povo falta descobrir isso, irmão. Aleluia. Você vê o que aconteceu? Olha o que aconteceu com Paulo aqui. Ele já estava se despedindo aqui. Olha o que aconteceu aqui, mais aqui na frente agora. Agora, 2 Timóteo 4:6 diz assim. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, o tempo da minha partida é chegado. Paulo falando. Acabou o ministério dele. Tinha chegado o tempo da partida dele. Ele estava sendo oferecido por libação. O que era a libação? A libação naquele tempo era um óleo que derramava na cabeça da pessoa para ungir, para ser um presbítero, para ser alguma coisa. Tudo era no óleo. Já esse rapaz, Paulo, ele foi diferente. Não teve óleo na cabeça dele. Teve a mão do Ananias orando na cabeça dele. Para ele recuperar a visão e ficar cheio do Espírito Santo. Foi isso que Ananias falou para ele. E aconteceu. Tornou-se o maior pregador do Evangelho, o maior evangelista do mundo. Não tinha casa, não tinha paradeiro, não parava, era de lugar para lugar, de país para país, era a vida do Evangelho, era essa dele. E é para ser hoje assim, irmão. E hoje a pessoa faz uma casa, prende o povo ali, que nem os animais presos, não pode sair, e vai ouvir o que o homem quer dizer para eles ali. Ameaçar, assustar, a pessoa ficar com medo, meu irmão. E se vier obrigado a estar ali pagando. Oh, tristeza, meu querido irmão, eu lhe peço em nome de Jesus. Procure estudar a Bíblia, que nem eu estou estudando, meu irmão. O outro versículo diz assim, o 7. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Olha o que o Paulo fez, irmão. Combater o bom combate era um combate à vida dele no Evangelho. Sofria,
penava, vivia escondido, vivia escoltado pela polícia, vivia preso, irmão. Oh, coisa triste. Um bom combate ele combateu. Aleluia, diz assim. Aleluia. Combati o bom combate, completei a carreira. Completou a carreira e guardou a fé. Olha que coisa linda, irmão. Ele não passou a fé dele para outra pessoa. Ele podia ter passado por discípulos que ele tinha, que ele amava tantas pessoas. Timóteo era um homem querido dele. Não, ele guardou. Aleluia. E hoje como é que faz? Como é que faz as indústrias que tem por aí com o nome de Deus? Como é que faz? A pessoa fica velho ali, levanta um galpão, espalha galpão em tudo que é lugar que tem na cidade. Em tudo que é país tem. Aí tem um diretor naquilo ali. E esse diretor, quando ele não dá mais conta de falar, de pregar, você sabe o que ele faz? Você pensa que ele guarda a fé? Não, ele dá para o filho dele. É o filho que vai cuidar dali para frente do evangelho. Quando aquele filho está velho, passa para o filho do filho. E assim, meu irmão, o evangelho vai de pai para filho. E nunca passa para a mão dos estranhos. Que é para o estranho não entender o que é o evangelho, não vê a riqueza que dá, não vê o dinheiro que entra naquele lugar. Aí eles intoca aquilo, eles ocultam para que as pessoas de fora não entendam. Você vê o jogo de cintura? Quando é para pagar o dízimo, como eu já paguei, eu estou falando, me baseando por mim, tem que levar o dinheiro no envelope para ninguém ver. Está o nome da pessoa em cima, está o valor que deu, mas não pode tirar do envelope o dinheiro escondido, para o povo não ver a quantidade de dinheiro que tem ali, meu irmão. No dia da prestação de conta, que é todo fim de mês, a pessoa está dando ali, enganado, sem saber que não existe. É um montão de envelope ali, ninguém sabe quanto tem ali. Só eles que vê lá em casa depois, quando eles vão abrir. Então, ele faz isso, passa para a família e fica na mesma família, não passa para outro lugar. Tudo isso falta, sabe o que, meu irmão? Nós estudar a palavra de Deus. Quando nós estudamos, nós vamos conhecendo que não é assim, meu irmão. Não é assim com Deus. Veja o que Paulo falou aqui, já no último versículo para encerrar, diz aqui o 8. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas a todos quanto aguardam pela sua vinda. Quando ele falou isso, ele ainda estava aguardando Jesus nesse tempo. Jesus não tinha vindo ainda. O templo de Salomão estava em pé. Então, o Paulo disse, a coroa não é só para mim, é para todos que aguardam. E hoje, como Jesus já veio, já não vem mais, hoje é para todos que amam a Deus, todo que quer ser salvo, todo que quer o evangelho, todos que quer subir com Deus tem direito à coroa. Todos vocês, qualquer um de nós que tem esse amor, esse prazer que nem você tem aí, você que ama, que gosta, que apoia, a tua coroa, meu querido, minha querida, está garantido lá na eternidade. Segura na mão de Deus, continua, que essa coroa que o Paulo garantiu, que é a nossa salvação, é para todos aqueles que buscam, que quer. A pessoa pode perder a salvação se quiser, porque o Efésios 2,8 fala, pela graça sois salvo, mediante a fé. Isso não vem de vós, é o dom de Deus. Olha que lindo, meu irmão. É um dom de Deus nos salvar. Não depende de nenhum de nós. É Ele que quer essa salvação para mim e para você. Que Deus abençoe todos nós. Em nome de Jesus, eu sou seu irmão em Cristo, Manuel Nascimento, não quero o seu dinheiro. Agora, se possível, contribua com esse evangelho. Você já sabe como é. Faz isso, meu irmão querido, que me ama, que eu te amo também. Deus seja com vocês e seja comigo. Em nome de Jesus, diga todo amém.